Boa noite. O CNT Jornal de hoje vai mostrar que 2 semanas depois das eleições, muita coisa mudou no cenário econômico do país e a população pode esperar ainda mais para este ano. E vai mostrar também, mercado imobiliário retoma lançamentos em São Paulo. Mas será que vale a pena comprar um imóvel agora? A resposta você confere daqui a pouco, às 10h30 da noite. Eu espero você. Oferecimento Crédito Caixa. Você acredita que pode mais. A Caixa acredita com você. Horas, 1 minuto, boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do programa 190 aqui na rede CNT 22 em um horário de Brasília. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, a partir de agora, mais uma edição do 90 e os principais fatos que marcaram esta sexta-feira pelo país. Lembrando que você pode interagir conosco, pode participar, mandando a sua mensagem de texto, mandando o seu WhatsApp aqui para o programa 90. E entre uma notícia e outra, claro, a gente atualiza a sua participação, tá certo? E olha, a gente começa falando de um sequestro que terminou com um tiroteio e um bandido baleado em São Paulo. O empresário foi rendido por 3 marginais e houve uma perseguição por mais de 20 quilômetros, que aliás terminou na zona leste da cidade. Houve também troca de tiros. Um suspeito foi baleado e 2 foram detidos. A reportagem é do Tony Castro, acompanhe. Sequestro, perseguição, acidente, tiroteio, tudo aqui na Avenida Aricanduva, Zona Leste. Aqui dentro deste carro, o refém e a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo em perseguição neste sequestro que termina num acidente e o refém é salvo pelos policiais que entraram numa troca de tiros bem aqui. O sequestrador acabou baleado. Foi um tiro nas nádegas e continua vivo, né? E 2 presos. O saldo foi positivo? O saldo foi positivo, né? Eu acho que os danos materiais aí, viatura, o que é importante realmente foi a vítima, né? A vítima que está ilesa, está viva, inclusive agradecendo muito a Polícia Militar por isso. É, a perseguição, tiroteio, que acaba com um final feliz aqui na Zona Leste de São Paulo. Tony Castro na tela do 190. Final feliz mesmo, né? Porque não tivemos nenhum trabalhador, nenhuma pessoa de bem atingida durante toda essa confusão. Felizmente os policiais ilesos, a vítima do sequestro também e o bandido, aí cada um encontra o que procura. Olha, câmeras flagram um assalto a escritório de advocacia em Curitiba. Preste atenção, um bandido invadiu um local e rendeu todos os funcionários. Ele levou o dinheiro das vítimas e também o dinheiro que estava no cofre. Aliás, a polícia até acredita, ou pelo menos não descarta por enquanto, a possibilidade desse ladrão ter agido dispondo de informações privilegiadas. Confira. As imagens das câmeras de segurança flagram a chegada do assaltante. Observe que ele entra facilmente no portão que ficou aberto. Ele entra no escritório e imediatamente acaba colocando uma touca balaclava. Observe nas imagens que ele ainda está perdido, não sabe exatamente como subir até onde está o cofre. No escritório, ele rende cerca de 6 pessoas, obriga as pessoas a deitarem no chão. Na sequência, com a arma, obriga um funcionário a seguir até o cofre, onde pega o dinheiro. Ele também pega o dinheiro das pessoas que estavam trabalhando no momento do assalto. A Polícia Civil, através da Delegacia de Furtos e Roubos, está divulgando essas imagens para tentar identificar este assaltante. Bom, a Polícia do Paraná conta com a ajuda da população para tentar, como disse o Djalma Malaquias na reportagem, identificar e prender esse criminoso. Veja só, o momento em que ele chega ao escritório da advocacia, ainda sem a touca, sem aquela balaclava colocada sobre o rosto. Veja só, é talvez aí difícil, uma imagem com não muita qualidade ou não das melhores, mas quem conhece facilmente poderá reconhecer esse criminoso por meio dessas imagens, né? De repente um vizinho, alguém que mora no mesmo bairro, alguém que já viu esse rapaz em alguma localidade, pode identificá-lo por meio dessas imagens e pode também denunciá-lo. Tem aí o telefone da Furtos e Roubos, obrigado Luiz, tá aí ó, 41 é o DDD, Curitiba, Delegacia de Furtos e Roubos no Paraná, 3218-6100. Vale lembrar, você não precisa se identificar para fazer a denúncia. Voltamos a São Paulo. Um adolescente se assustou com um assaltante e morreu baleado. Um garoto de 17 anos passava em frente a uma pizzaria no centro da capital paulista no momento em que o estabelecimento era assaltado.
O rapaz não teria manifestado qualquer tipo de reação para impedir a ação dos criminosos, mas ele se assustou com a presença dos assaltantes. No que deu de cara com os marginais, levou aquele susto e nesse movimento talvez brusco diante dos bandidos, foi atingido com um tiro no peito. Confira. Assalto na pizzaria com reféns. Quantas armas você viu? Só veio uma. Uma. Um jovem estudante que acabou baleado. Ele que chegava na pizzaria no momento do assalto. Atiraram desse rapaz que correu, que falaram para ele ir lá para dentro. Ele assustou? Ele assustou, correu. Ele que correu pedindo ajuda, baleado com um tiro no peito. E aqui pela rua Conselheiro Nébias, no centro de São Paulo, ele acabou caindo depois de ser ferido mortalmente. Ele estava passando na rua. Aí o pessoal viu e puxou ele para dentro da pizzaria. Aí ele tentou sair correndo. Jovem que se assusta e acaba baleado no peito e perde a vida de forma violenta aqui no centro de São Paulo. Tony Castro na tela do 190. A gente lamenta, evidentemente, a morte de mais um inocente durante a ação de bandidos, de criminosos. Tivemos recentemente no Paraná uma corretora de imóveis também morta por ladrões durante um assalto. Tivemos um outro caso, um proprietário de uma oficina. Aliás, daqui a pouquinho eu trago essa reportagem aqui, porque a polícia dá uma resposta à população e à família da vítima, prendendo um dos envolvidos. E agora esse caso onde um adolescente, infelizmente se assustando com a presença dos bandidos, foi atingido com um tiro no peito. Olha, daqui a pouquinho eu trago detalhes a respeito desses outros casos. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelos torpedos agora, as mensagens que estão chegando. Você pode também participar conosco, mandar o seu torpedo, seu WhatsApp aqui para o programa 90 e a gente atualiza, registra aqui a sua participação, tá certo? A professora Sandra Freire, Alto Boqueirão, Curitiba, ligadinha com a gente, obrigado. Adoro ver o 90, tenho 62 anos, moro em Ponta Grossa. Não consigo sair de casa de tanto medo. Não assinou o torpedo, final 6422. Obrigado a todos de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, no Paraná. Pessoal ligadinho também com o programa 90. Olá, Cristiano, parabéns pelo 90, adoramos vocês. Mande um abraço para o meu filho, Brian, e também o Breno. Eles adoram vocês e o meu esposo. Chegou incompleto aqui pra gente o nome do esposo. Mas obrigado a toda a família pela audiência conferida aqui à Rede CNT, a Rede TV da família Martinez. O Diogo, de Sinop, Mato Grosso, ligado com a gente. Pessoal de Caraguatatuba, o Ricardo, ligado ao Ricardo Magalhães, também ligadinho com a gente. Araucária, bairro Capela Velha, Paulo Soares, caindo agora aqui o torpedo. Curitiba, bairro Santa Quitéria, Ivonete, o Edgar e a Amanda. Quem mais? Cristiano, me chamo Tâmara, moro em Aracaju, sou do bairro Cirurgia e todas as noites assisto o programa 90. Legal, bacana, gente. Obrigado a todos pela audiência. Olha, 3 homens morreram na zona leste de São Paulo hoje, fulminados por um raio, gente. Veja só as imagens aí, que a nossa equipe, aliás, obrigado ao pessoal aí do G1, né, da Globo News, gentilmente me cedeu essas imagens. O momento do atendimento a essas vítimas, daqui a pouquinho o Cândido de Oliveira traz detalhes a respeito desta fatalidade. 3 pessoas que foram atingidas por um raio hoje em São Paulo, já as informações. Ali o momento em que os socorristas tentavam a reanimação das vítimas, né? Mas infelizmente não conseguiram. Uma descarga fortíssima sobre essas pessoas e elas infelizmente morreram. E daqui a pouquinho eu trago também detalhes. A gangue da dinamite. Há quanto tempo a gente vem falando aqui, né? Todos os dias um local diferente, explosões e mais explosões e caixas eletrônicos. Pois bem, muitos desses criminosos estavam na mira da polícia há algum tempo. E acredite, o que para muitos não é surpresa, as investigações apontaram o envolvimento de policiais militares entre os bandos. Aí não são policiais, né, gente? O verdadeiro policial não faz isso. O policial, de verdade, trabalha para servir e proteger, honrando a farda, honrando a insígnia da sua instituição. A polícia descobriu que bandidos fardados estavam integrando esta quadrilha. E muitos deles já caíram, viu? Daqui a pouquinho eu trago detalhes para você. Por que eu digo que não é novidade? Porque aqui mesmo no programa 90, nós recebemos aqui, o Roberto Ascioli recebeu, nós recebemos torpedos, mensagens de texto, claro, pessoas que não queriam ser identificadas, mas que já diziam, olha, tem envolvimento de policiais militares nessa quadrilha. Eu repito, não são policiais, são bandidos. Bandidos que usaram a farda para auxiliar, se não cometeram o crime, auxiliar esses criminosos. E aí são, no mínimo, criminosos tanto quanto esses que estavam agindo aí descaradamente. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Daqui a pouquinho tem a reportagem completa a respeito deste caso. O meu respeito aos verdadeiros policiais militares que honram a farda. A gente não pode e não vamos aqui nunca generalizar.
eu tenho certeza absoluta que não só a Polícia Militar do Paraná, mas de tantos outros estados brasileiros, as polícias militares são formadas, em sua imensa maioria, por pessoas de bem, por policiais de vocação, que são policiais 24 horas, que não tem hora, não tem tempo, não tem situação alguma que eles se encolhem. São verdadeiros policiais por vocação e enfrentam muitas vezes toda a precariedade que se tem na estrutura para fazer valer, como eu digo aqui sempre, o ditado de servir e proteger. São policiais realmente por vocação. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Eu preciso fazer um intervalo, já volto com essas e outras informações. Segura aí. Um pedaço da Itália no Brasil. A música, a gastronomia e a força do trabalho. Nova Itália, com Ivo Morganti. Agora toda sexta, 10h50 da noite, aqui na CNT. Cada show é uma prova. É quando eu mostro tudo que eu aprendi e como eu aproveitei as oportunidades que tive no meu caminho. Se preparar é muito importante. Passar o som, chegar aos instrumentos e conhecer bem o palco. Tá na hora! Opa, você que quer fazer o Enem? Tem que se preparar também. Checar cada detalhe. Conheça o local da prova com antecedência. Não esqueça os documentos. Seja pontual. E lembre-se, a caneta tem que ser preta e transparente. O Brasil quer ver você mandando bem no Enem. Ministério da Educação. Governo Federal. Não perca tempo! Aparelhos auditivos é aqui na Telesom. Aparelhos em até 10 vezes, sem juros ou 20% de desconto à vista. Promoção Telesom. Pilhas de R$2 por R$1,50. Sílica de R$20 por R$10. Telesom 41 3322 9797. Vida social, ações empresariais, eventos e novidades. Entrevistas com gente que é notícia. Jet Set com Reinaldo Bessa. Neste sábado, 10 da noite, aqui na CNT. Estamos de volta com o programa 90, imagens da Avenida Visconde de Guarapuava, uma das mais movimentadas do centro de Curitiba, nesta noite de sexta-feira. Você que vai para a balada daqui a pouquinho, cuidado, viu? Se beber, não dirija. Vai de carona, vai de táxi, vai de ônibus, vai a pé, vai de qualquer jeito. Mas não vai colocar sua vida em risco e nem a vida dos outros. Movimento considerável aí nessa noite de sexta-feira, na Avenida Visconde de Guarapuava, temperatura 21 graus, caiu uma garoazinha fina agora há pouco sobre a cidade de Curitiba, pelo menos na região central. A chuva deu um tempo nesse final de noite. Olha, daqui a pouquinho, início de madrugada, né? Sou fã de vocês, por favor, fale meu nome aí na volta do intervalo. Lucas Vinícius, São José dos Campos. Valeu, Lucas, tá falado. Obrigado pela audiência, grande abraço a você e a todos aí, tá certo? Olha, você acompanha agora o nosso Giro Nacional, outros fatos que mobilizaram aí a polícia e agitaram o país nessa sexta-feira. Confira. 3 irmãos de 4, 6 e 14 anos morreram eletrocutados no município de Petrolândia, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. De acordo com a polícia, o mais novo foi buscar uma bola e teria encostado em uma cerca, que estava energizada por causa de um fio elétrico desencapado. O irmão de 6 anos e a irmã adolescente tentaram salvá-lo e também foram eletrocutados. Os 3 morreram na hora. A tragédia chocou a cidade e o prefeito decretou luto simbólico. O homem que matou 5 pessoas, entre elas a própria mulher, na semana passada em São Miguel do Tapuio, no norte do Piauí, confessou o crime e afirmou que pretendia fazer 20 vítimas. O motivo seria uma traição da esposa e um abaixo-assinado organizado por moradores para expulsá-lo da comunidade. Em um vídeo gravado no momento da prisão do assassino, moradores aplaudem os policiais. A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma operação para desarticular uma organização criminosa que atua em todo o país e tem o objetivo de dominar o tráfico de drogas. De acordo com a corporação, presidiários de São Paulo, Goiás e Ceará estariam envolvidos com a quadrilha. Ao todo, a polícia identificou 27 suspeitos, sendo que 13 já estavam presos. Os suspeitos vão responder pelos crimes de organização criminosa armada, cuja pena é de 8 a 20 anos de prisão.
Lamentável, aquela família linda, né? Também, né? As crianças eletrocutadas em Santa Catarina, uma fatalidade, uma tristeza danada. Olha só que coisa mais linda, as crianças. Tem situações que a gente não consegue entender, né? Por que esse tipo de coisa tem que acontecer com criança, né? Principalmente criança. O adulto tem noção, sabe? Não consigo entender, sinceramente. Que Deus conforte o coração de toda a família. Olha, já eu falo da quadrilha que explodia caixas eletrônicos e que foi desmantelada no Paraná durante essas últimas horas. Antes, quero dar o recado do Instituto dos Óculos. Atenção, hein? Se você precisa de óculos e quer economizar de verdade, fim de ano chegando, você sabe da importância de se economizar, não é verdade? Dinheiro na mão não quer demais. Pois então, você não pode deixar de conhecer o Instituto dos Óculos, porque lá você encontra óculos de qualidade, armações modernas, as melhores lentes com preços reduzidos. É isso mesmo. O Instituto dos Óculos não é uma ótica e não é nenhuma loja para fazer concorrência com óticas. É uma organização criada para oferecer, como eu disse, óculos de qualidade com preços reduzidos para todas as famílias. Confira o depoimento ou os depoimentos de algumas pessoas que foram ao Instituto dos Óculos e economizaram de verdade. Acompanhe. Foi o melhor lugar que eu encontrei para comprar os nossos óculos, meu e de minha família, onde eu encontrei seriedade, idoneidade, bom atendimento e respeito pelo cliente. As armações são bonitas e eu encontrei a que eu queria aqui. Tem preço diferenciado e tem um excelente atendimento. É acessível, oferece óculos mais em conta do que outros por aí, né? É o Instituto dos Óculos, 3327-1010, você pode ligar, anote o telefone, segunda-feira, cedinho, você já liga e obtém outras informações, tá certo? Instituto dos Óculos, não esqueça esse nome, hein? O Cândido de Oliveira está comigo, tem informações, aliás, informações a respeito daquele fato que nós falávamos agora há pouquinho, das 3 pessoas que foram atingidas por um raio em São Paulo. Alô, Cândido, boa noite. Muito boa noite, Cristiano Santos. Sim, 3 pessoas morreram após serem atingidas por um raio na zona leste de São Paulo na tarde desta sexta-feira. A descarga elétrica ocorreu por volta das 18h30 na rua São Felipe, na esquina com a Avenida Condessa Elizabeth Robiano. As vítimas, 3 homens sem identificação, foram levadas para o pronto-socorro municipal de Tatuapé com queimaduras graves, mas não resistiram aos ferimentos. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o falecimento dos 3 às 20h18 desta sexta-feira. A chuva que atingiu São Paulo nesta tarde deixou bairros da zona leste e sul em estado de atenção até o começo da noite. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, a capital tinha 24 pontos de alagamentos às 18h20. A intensidade do vento chegou a 42 km por hora na região do Campo de Marte, na Zona Norte. A previsão é que as pancadas de chuva continuem durante toda esta noite. Olha, Cristiano Santos, como você falou no início do programa, uma fatalidade. Confirmadas, então, 3 mortes na Zona Leste de São Paulo, vítimas de descarga elétrica provocada por um raio. Da Central de Jornalismo, repórter Cândido de Oliveira, para o programa 190, o verdadeiro jornalismo policial. Cristiano Santos. Muito obrigado, Cândido de Oliveira. É impressionante, né? A Zona Leste em São Paulo sempre é uma das mais castigadas com a chuva, principalmente a Avenida Aricanduva, né? Moradores, comerciantes da Avenida Aricanduva sofrem, parece que rezam para não chover, mesmo diante da situação em que se encontra São Paulo, né? O sistema Cantareira operando lá praticamente no sistema morto, né? Ainda, mas, enfim, a chuva é importante também, mas a gente lamenta, claro, os estragos causados, o prejuízo, os danos, e nesse caso, olha só, o raio, a fatalidade, 3 pessoas atingidas e infelizmente mortas por conta dessa descarga elétrica, né? Por conta, né, deste raio que atingiu essas vítimas. E a gente viu ali todo o esforço dos socorristas, né? Não pouparam qualquer tipo de esforço para tentar reanimar essas pessoas, mas infelizmente não conseguiram. Vamos a Brasília daqui a pouquinho, coladinho com o programa 90, tem o CNT Jornal. Outras informações do Brasil e do mundo, quem está conosco, como sempre, a Vanessa Vitória. E tem os destaques. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Cristiano. Boa noite para você que acompanha o programa 190. O CNT Jornal de hoje vai mostrar que a polícia de Brasília desarticulou uma quadrilha que atuava em presídios de vários estados. Mesmo dentro das celas, os criminosos comandavam o tráfico de drogas e tinham até contas bancárias para movimentar o dinheiro do crime. E vocês vão ver também que 2 semanas depois das eleições, muita coisa mudou no cenário econômico do país. E a população ainda pode esperar mais mudanças
antes do fim do ano. Eu espero vocês, daqui a pouco, às 10h30 da noite, no CNT Jornal. Cristiano. Valeu, obrigado, Vanessa. E olha, infelizmente, mudanças que pesam no bolso do trabalhador. Aumento do combustível, da gasolina, do diesel, hoje em vários postos de todo o país. Em Curitiba, especificamente, semana que vem já tem o aumento na tarifa do transporte coletivo. E imagino que isso deva acontecer em várias outras cidades do Brasil também. Infelizmente, já dizia aí um falecido comunicador, tudo que pinta de novo, pinta do lado do povo, para não dizer outra coisa. Eu vou para o intervalo rapidinho, já falo da quadrilha que explodia caixas eletrônicos e foi desmantelada pela Polícia do Paraná nessas últimas horas. Segura aí, jogo rápido, hein? Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. A promoção Tô Dentro 4 casas com carro na garagem tá imperdível. Participe e economize pra valer, porque aqui no Mufato o seu centavo vale mais. Leite Tirol, 1 litro, 1,64. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, 1,88. Helmas, 550 gramas, 4,27. Sabão Omo, 2 quilos, 12,98. Contra filé Friboi, 17,89 o quilo. Fralda Pampers Total Conforto Prática Bag, 46,90. Oferta e qualidade. Tô dentro. Mufato, faz bem feito. Estamos de volta com o programa 90 e agora com imagens do Rio de Janeiro. Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Grande abraço aos cariocas que nos acompanham pelo Canal 9, que tem de táxi no Rio de Janeiro também. Que também tem os piratas, né? E como tem. Aí, Rio de Janeiro, 23 graus na capital fluminense. Uma noite especial também aos cariocas que nos acompanham. Uma quadrilha que explodia caixas eletrônicos foi desmantelada. Uma investigação que durou 8 meses e resultou na prisão de 22 pessoas, entre elas 6 ou 7, Marcelo. Tinha informação de 7 policiais militares e aqui no relatório para mim tem 6. Segundo a polícia, um grupo responsável por inúmeros ataques em todo o estado do Paraná e possivelmente em outros estados do Brasil também. Confira. As quadrilhas que costumam atacar caixas eletrônicos quase que diariamente sofreram um grande golpe no Paraná. Uma investigação de 8 meses resultou na prisão de 22 pessoas, entre elas 6 policiais militares. O resultado final dessa operação foi divulgado nesta sexta-feira. A investigação foi um trabalho integrado entre as duas polícias e teve início em abril deste ano. Foram presas 15 pessoas envolvidas em explosões e furtos de caixas eletrônicos em Curitiba e região metropolitana. Entre elas estão 6 policiais militares, sendo que um era o líder do esquema. As fotos e os nomes dos PMs não foram divulgados por determinação da Justiça. Esses policiais eram figuras importantes em toda a operacionalização desses roubos. Eles faziam, na verdade, além de não deixar transparecer o roubo em si, com atitudes que a gente não pode detalhar, além de praticar propriamente o roubo junto com os civis que estavam envolvidos. O monitoramento, com certeza, do sistema de radiocomunicação da PM, isso eles faziam, e alguns outros detalhes que em futuro muito próximo vocês vão saber da maneira como eles ludibriavam o resto da população para que os bandidos pudessem agir ou eles mesmos agirem sem a efetiva ação policial. Uma das preocupações com relação aos ataques a caixas eletrônicos é a fragilidade da legislação, que enquadra o crime apenas como furto qualificado. De acordo com a polícia, isso permite que os marginais sejam soltos em poucos dias e voltem a praticar as explosões. O caixa eletrônico nos preocupa na questão da legislação, porque o seu enquadramento normal é de furto qualificado. E isso faz com que os meliantes fiquem muito pouco tempo na cadeia. Queremos dizer também a você, policial, que tem alguma ideia de envolvimento com a meliança, que você será alcançado. A participação de policiais militares no esquema dificultava a prisão dos marginais e a elucidação dos crimes.
Somente na última semana, pelo menos 5 terminais foram detonados em Curitiba e região metropolitana. O comando da PM declarou que não haverá conivência com relação aos agentes públicos envolvidos. Convém ressaltar que esses agentes públicos foram presos por policiais militares, demonstrando com isso a nossa capacidade de poder desenvolver ações de elucidação de crimes praticados por agentes públicos. O nome de alguns presos não foram informados, mas a polícia promete divulgar no decorrer das investigações. Algum figurão da sociedade envolvida além dos policiais? Durante a investigação que a gente vai poder falar. Olha, o que o delegado Cartacho, Luiz Alberto Cartacho Moura, disse ali, não por último, que era o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná. Mas o que o delegado disse é algo tão óbvio, né? Que a nossa legislação é fraca, que as leis são ultrapassadas. E isso aí não teve ameaça a nenhuma vítima, não teve arma empunhada contra nenhum trabalhador, foi um furto qualificado. Mais ou menos isso me lembra o que aconteceu lá em Fortaleza, né? Abraço aos amigos cearenses. Lembra do que chamaram do assalto ao Banco Central? Mas que também não foi assalto, foi furto. E os bandidos presos, cumpriram lá pouco tempo de pena, ali um pouquinho já estavam nas ruas novamente, e o mesmo deve acontecer com esses criminosos. O que a gente lamenta profundamente é a participação de pessoas, e aí eu não chamo de policiais, mas de bandidos fardados, de pessoas que se utilizavam da farda da gloriosa Polícia Militar do Paraná e da insígnia da PM do Estado do Paraná para acobertar outros bandidos, outros criminosos. Porque o verdadeiro policial militar não age assim. Não faz conchavo com um bandido, com um traficante, com um estelionatário, com um integrante da gangue da dinamite, com ninguém. Por isso que muitas vezes eu até admiro aqui o policial que faz bico. O policial que mesmo na hora de folga pode estar em casa, com a família, com a esposa, com os filhos, recarregando suas energias para dali mais algum tempo voltar com a sua escala. Né? Ele deixa isso tudo de lado, deixa até a família de lado, vai para o bico, mas vai trabalhar. E aí me perdoem os vigilantes, aqueles que se prepararam também para isso, porque eu elogiei aqui alguns dias, né? Não elogiei, mas disse que não sou contra o bico. E tomei um cacete danado dos vigilantes. Poxa, Cristiano, mas eles tiram vaga da gente, que é a gente que se prepara. Tenho respeito também imenso pelos vigilantes, também tem espaço para todo mundo, e é melhor a gente ter o policial fazendo bico do que fazendo aí conchavo, como eu disse, com criminosos. Então, esses que estavam envolvidos com a quadrilha, para mim não são policiais. O verdadeiro policial não age assim. E a Polícia Militar do Paraná, a gente não pode, não tem o direito, e jamais eu vou fazer isso aqui, jamais vou generalizar. Não é a polícia que estava envolvida nisso, não. Eram algumas laranjas podres que estavam sujando, manchando o nome da polícia, mas que já foram retirados de circulação. Se tem mais na mira da verdadeira polícia, a gente não sabe. Vamos aguardar aí a conclusão dessas investigações para saber quantas outras pessoas e quem sabe até quantos outros envolvidos com essas quadrilhas poderão ser colocados atrás das grades. Olha, eu tenho um garoto, aqui a imagem de um garoto, que fez um arrastão em comércios e roubou sabe quanto, gente? R$1,50. Um adolescente de 16 anos. Esse garoto aí, ele resolveu praticar assaltos hoje pela manhã, mas se deu mal. Ele só conseguiu roubar alguns trocados e ainda foi detido em flagrante. Trabalho rápido da polícia. E, aliás, se não fosse o trabalho rápido da verdadeira polícia, esse rapaz seria espancado por comerciantes que ficaram, claro, indignados com a atitude dele. Ele teria roubado, segundo informações, o dinheiro do pão de uma idosa. É mole ou não? Se deu mal. Ladrão é ladrão igual, né? Você rouba R$1, você rouba 5, você rouba 10, é ladrão. Falando em ladrão, preso outro ladrão, mas um que matou o dono de uma oficina mecânica em Curitiba. Tem as imagens? Traz para mim. Eu sei que não dá tempo da reportagem. Nesse caso, gente, os bandidos mataram um trabalhador. Sabe por quê? Porque ele não tinha dinheiro no caixa para dar aos assaltantes. O comparsa do preso está identificado, mas continua foragido. Olha, a gente falava semana passada desse caso aqui, né? Fato que chocou aí moradores da região norte de Curitiba, e esse é o rapaz preso. Esse é o ladrão que matou o dono de uma oficina mecânica porque o trabalhador não tinha dinheiro no bolso para entregar a ele. Aí, o momento em que o trabalhador era socorrido e levado ao hospital em estado grave. Mas, infelizmente, esse trabalhador não resistiu. Final de programa, eu agradeço a sua audiência, a sua companhia. Você fica agora com o CNT Jornal. Um excelente fim de semana. A gente volta a se falar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.
CNT Jornal. Oferecimento Crédito Caixa. Você acredita que pode mais. A Caixa acredita com você. O governo tenta negociar para reduzir impacto do aumento dos combustíveis. Dados do IBGE mostram que a inflação recuou, mas ainda está acima da meta. O CNT Jornal de hoje vai mostrar que 2 semanas depois das eleições, muita coisa mudou no cenário econômico do país. Você vai ver a opinião de especialistas e do eleitor. E vai ver ainda: mercado imobiliário